E eu sou a pessoa mais improvável para te dar esse conselho que eu vou te dar agora. Porque no momento de reflexão que eu tive hoje pela manhã, lembrando de como foi essa Suelen que a vida inteira literalmente lutou contra a obesidade, lutou contra o efeito sanfona, lutou contra as compulsões com a força do próprio braço. E verdadeiramente emagreceu quando ela soltou, quando ela descansou, parece que eu tô falando de outra pessoa. De verdade, às vezes eu paro assim, sabe, pra tentar me lembrar como era antes. Como eram os processos de tentar emagrecer por dieta, de tentar emagrecer indo 2 vezes na academia. Algumas pessoas que me seguem desde lá do comecinho, isso eu tô falando de 11 anos atrás. Elas vão se lembrar disso que eu tô falando. Eu não sei há quanto tempo você me segue, inclusive me deixa sabendo aqui. Mas olhar para essa Suelen, que já tomou anfepramona, que já tomou sibutramina, que já tomou remédios termogênicos, remédios ditos fitoterápicos, que já fez o estardalhaço, tomou shake e já passou de tudo, sabe? Nessas tentativas, correndo de uma perseguição que eu nem sabia do que era e tendo que caber nas roupas para poder ser vista e tendo que caber nos lugares para poder aparecer. E aí o único jeito que eu via que eu conseguia aparecer era se eu estivesse dentro dos padrões, mas também em outros momentos percebendo que aquele corpo, que aquele peso estava me tirando a saúde e aí me sentindo mais culpada, mais frustrada, com vergonha de mim mesmo, porque eu começava uma dieta, um processo de emagrecimento e não terminava. E hoje, ser livre, ser completamente livre, porque eu compreendi que as cadeias que me prendiam não eram por crenças, não eram comportamentais, como eu até já ensinei e ajudei muito no início, e até algum tempo atrás, trazendo questões de infância, questões de, se eu aprendi assim com a minha mãe, eu também vou reproduzir assim. E na verdade, tudo isso era uma desculpa que não adiantava nada para quem verdadeiramente queria se soltar dessas amarras. E então eu cheguei num ponto do mergulho, porque para quem me segue, para quem já participou das minhas imersões, eu falo sobre essa questão do mergulho, eu sou mergulhadora profissional. E aí dentro do mergulho, se você quiser avistar coisas diferentes, você precisa de mais oxigênio, você precisa de mais tempo de mergulho, você precisa de uma certificação diferente, você precisa de uma respiração diferente para dar conta de ir até lá embaixo. E você precisa de coragem para poder ir a lugares que você não ia antes. Então, quando eu comecei a realmente ir para o meu corpo almático e para o meu corpo espiritual, trazer a espiritualidade para o meu emagrecimento, as coisas mudaram de figura e eu descansei. E hoje, mais uma vez, como eu disse antes, eu tenho liberdade. E isso me lembra muito aquela passagem que diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, hoje, dentro desse viés do emagrecimento, dentro dessa área do emagrecimento, eu sei que eu sou livre. Não existem cadeias, não existem prisões, não existem cordas, não existem ferrolhos, não existem muralhas nem tetos que me prendem mais. Porque ali eu já escrevi a minha própria carta de alforria. Profeticamente eu escrevi e assinei, junto a Deus, claro, a minha carta de alforria. Ou melhor, ele assinou para mim e eu tomei posse. Ele escreveu essa carta de alforria, eu tomei posse. E eu tô falando tudo isso porque pela primeira vez eu vou falar nas minhas redes sociais, de uma forma que eu não falei nunca, de um tipo de emagrecimento. Pode ser que as pessoas me escurrassem, que as pessoas falem, charlatona, enfim, sabe? Eu sou livre. No quesito emagrecimento, eu sou livre. E é um desserviço ao meu pai se eu ainda permitir que pessoas que estão pesadas no seu corpo físico, na sua mente, no seu emocional, pessoas que ainda não foram libertas no viés, no assunto, no conteúdo de emagrecimento, vai ser um desserviço a Deus e a essas pessoas
um desenho profano diferente do divino se eu simplesmente não revelar as experiências que eu tenho tido, aquilo que eu tenho vivido. E é por isso que eu decidi que na próxima segunda-feira, que vai ser dia 17 de junho, às 7h07 da noite, nós vamos fazer o aulão. Nós vamos fazer a aula, os 3 pilares para o emagrecimento profético. Eu nunca falei sobre isso nas redes sociais. Eu falo sobre a questão do mental, do emocional, mas nessa profundidade eu nunca falei. Eu nem espero que tenha muita gente. Aliás, eu espero aquilo que Deus tem preparado, porque Ele está ardendo no meu coração. E não é como um pai empurrinhador, porque Deus não é assim, sabe? Vai, faz, não é isso. Quem também me segue há algum tempo sabe de todos os dias, mais de 70 lives direto, sem parar, do Acorda Divina, fazendo todos os dias. Até que o próprio Deus falou, não é sobre isso. Para de amassar tijolo, porque você já não é mais escrava, não é sobre isso. Fique em silêncio que eu vou te dizer qual é o próximo movimento. Sai dessa terra. Sai dessa terra de escravidão, de ter que fazer, porque senão as pessoas não acordam. Não, não é por você, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí, eu tô dando risada porque ele tá falando comigo agora. Ele me convidou, ele falou, fala das minhas coisas. Fala das minhas coisas, fala como é que funciona o emagrecimento no reino. E aí veio essa revelação dos 3 pilares para quem me segue. Mas você não fala de 5? 5, por que agora 3? O que é esses 3 pilares? Então, 3 pilares para o emagrecimento definitivo através do profético. É entrar em águas mais profundas. O que eu espero desse dia? Eu espero que ele já tenha preparado. Se tiver que ter muita gente ou pouca gente, isso é com ele. O número de peixes que ele já separou para essa pescaria, assim como teve a pescaria maravilhosa, né, de Pedro, é ele que preparou. Ele já tem tudo isso preparado. Essa aula, esse assunto que nós vamos falar já está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, se você quer compreender mais sobre esse emagrecimento profético, que é algo que eu nunca falei, ia ser legal se você assistisse, se você estiver com a gente e que você não viesse sozinha. Porque no momento que eu estou falando com você agora, também está vindo revelação para você, que é o que verdadeiramente emagrece. Não o glúten, nem a lactose, nem o zero açúcar, nem a pílula, nem... Não dá mais, sabe? Esse tipo de coisa. Já não cola. O Senhor está com pressa, sim, de manifestar a glória dele aqui na terra através das pessoas que vão emagrecer e que vão evangelizar multidões através do seu emagrecimento. E ele me escolheu aqui na terra para agir dessa forma nessa frente. Trazer a consciência do reino, da saúde do reino, do cuidado com os 5 corpos, como é no reino, manifestar na terra assim como é no céu, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, eu tô bem no flow, acho que deu pra perceber, né? Eu tô bem feliz com essa iniciativa do Pai, com essa obediência que eu tô tendo de falar nessa profundidade. Então, se você tá tendo revelação, se isso tá, sei lá, você não sabe nem explicar, mas isso tá conversando com você, já digita aqui o número 3. Digita aqui, número 3, 3. E também manda para as pessoas que já vieram. Nossa, fulana tem que estar comigo, fulano tem que estar comigo. Porque Moisés, quando foi libertar o povo lá do Egito, os hebreus, né, o povo de Israel, de uma terra de escravidão, ele chegou falando e um foi falando para o outro, um foi falando para o outro, e de repente eram milhares e milhares de pessoas atravessando o rio a pés secos e atravessando um deserto para chegar na sua terra prometida, na sua Canaã. Então é isso. Se você quiser vir com a gente, vai ser muito bom. Vai ser no dia 17/6, às 7h07 da noite. E aí você digita aqui o número 3. Compartilha esse vídeo, esse convite com o máximo de pessoas possíveis. Você vai receber no seu direct, você vai receber o link do grupo de WhatsApp. Ou então, se você está vendo nos meus outros canais, se você está vendo no grupo, no YouTube, TikTok, sei lá, procura o link. O link do grupo tá na minha bio, ou então tá aqui na legenda. Você procura, você comenta, eu quero participar. Que aí a gente faz você entrar no barco também, tá bom? Mas só se você realmente estiver muito certa de que isso é pra você, de que vai ser um romper na sua vida. Beijão.